Na liturgia tradicional, nós celebramos hoje a festa de São Basílio Magno, que nasceu no final do século IV, 370, 360 por aí. Seu avô foi Marte, sua avó foi uma santa, Santa Macrina. Também teve uma irmã santa, Macrina também. E sua mãe se chamava Amélia. Santa Amélia foi mãe dele. Desde pequeno se destacou na santidade, estudou, foi um grande estudioso. Depois, incentivado pela irmã, que fundou uma espécie de mosteiro, ele também foi para o deserto para aprender com os monges, sobretudo no Egito, aprender como viver solitariamente e viver mais de modo penitente. Depois, voltando, fez algumas regras e, juntamente com um irmão, São Pedro de Sebaste, fundou um mosteiro. Foi ordenado presbítero e depois teve que se afastar do bispo que o ordenou, porque o bispo está nas coisas, é considerado um dos grandes doutores da Igreja do Oriente, devido aos seus escritos, sua santidade e sua proximidade com o começo da Igreja. Hoje a Igreja então coloca como leituras, primeiro a carta de São Paulo a Timóteo, nas festas dos doutores da Igreja. São Paulo estava preso em Roma, achava que já ia morrer e deixou para Timóteo uma espécie de testamento. Timóteo era bispo, para que Timóteo agisse como bispo. E o que mais caracterizou esses conselhos de São Paulo foi a necessidade da pregação do Evangelho. Prega a palavra. É interessante que ele diz: eu conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Jesus também, quando via o povo como ovelhas sem pastor, nos diversos momentos do Evangelho, nós vemos isto, e ele logo em seguida, ele começava a pregar. O primeiro alimento que nós devemos receber é o alimento da palavra de Deus. E a missão do pastor, em primeiro lugar, é pregar. Nós vivemos hoje uma grande apostasia no mundo e na igreja. E essa apostasia consiste, em primeiro lugar, no silêncio das grandes verdades da fé. Sobretudo, quando se fala da divindade de Cristo, da presença real de Cristo na Eucaristia, da realidade do pecado, das causas do pecado, como lutar contra o pecado, os mandamentos da lei de Deus, a realidade dos sacramentos e a necessidade da vivência dos sacramentos, sacramentos na vida. Tudo isso são verdades, sem falar na liturgia, que deve ser, que é o culto público que o Cristo faz com a sua igreja ao Pai, e não um culto pessoal, sujeito a criatividades, como se faz em muitos lugares. Tudo isto é muitas vezes silenciado. E São Paulo, já profeticamente, já fala que isso iria acontecer na igreja, como aconteceu logo depois, na época de São Basílio. Já víamos se espalharem algumas heresias. Nós vemos também a necessidade da pregação. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. A primeira missão nossa, então, é pregar. Mas pregar o quê? Pregar a doutrina, pregar aquilo que a igreja sempre ensinou. Por isso o nosso compromisso é com a doutrina da igreja. Está contida no catecismo da Igreja Católica. Então, nossa identidade doutrinária está ali. Qualquer ação nossa, qualquer atividade que a igreja faça, sempre tem que estar fundamentada na nossa doutrina. Não podemos perder isso de vista,
Não podemos deixar de conhecer e de propagar. É um mandato do próprio Deus, ide e pregai. E como bem diz o Concílio Vaticano II, incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé, seja vivendo, seja ensinando, seja pregando. Portanto, nós temos que viver a nossa identidade católica. Isso, infelizmente, já vai se perdendo por uma espécie de relativismo doutrinário e moral que vai se espalhando em toda parte. Os católicos muitas vezes não têm convicção da sua fé. Precisamos então estudar. O catecismo é para ser lido, ser estudado. Me lembro que antigamente a gente tinha que decorar, né? Tinha lá as perguntas e respostas, a gente decorava. Depois alguns, um mau sentido de educação, disseram, não, porque decorar faz mal. Não faz mal, não. A gente não decora o nome, não decora os nomes de ruas, números de telefone, pelo menos agora é mais difícil, mas decorava tanta coisa, né? Nome de remédio, como fazer as coisas. E a doutrina a gente tem que decorar, tem que saber decor, né? A palavra cor significa coração, e decorar é ter dentro do coração, não é? Então, o catecismo, nós temos que estudar, conhecer a doutrina, saber quem é Deus, como é Deus, o que Ele quer de nós, conhecer Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, o que Ele nos ensina, o que Ele nos fala, o que Ele espera de cada um de nós, conhecer os mandamentos, um por um, e estudar cada mandamento. O que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo? O que quer dizer não tomar seu santo nome em vão? Não apenas decorar a frase, mas procurar conhecer. O que quer dizer não matar? Será que significa só tirar a vida do outro, fisicamente? É algo muito maior que isso. Significa não pecar contra a castidade. E daí por aí vai. Não levantar falso testemunho. É só mentir, só testemunhar mal diante de um tribunal, por exemplo. É algo muito mais amplo. Então nós temos que conhecer, porque a ignorância, Santo Tomás já dizia, a ignorância causa muitos pecados. Então nós não podemos ser ignorantes, no sentido, não podemos deixar de conhecer, porque a ignorância, ela pode ser vencível ou invencível. A ignorância invencível é quando, por mais esforço que a pessoa faça, a pessoa não tem condição de conhecer as coisas. Mas a ignorância vencível é aquela que nós podemos vencer. E que às vezes, por displicência, por descuido, estamos mais preocupados com os programas de televisão, com as notícias dos jornais, do que em conhecer a doutrina de nosso Senhor. E São Paulo então diz, insiste nisto, a tempo e fora de tempo. Repreende. Então a missão da igreja também é repreender. Hoje, quando a gente chama a atenção de alguém, todo mundo já se assusta. Chamar a atenção com respeito, com educação, mas dizer, isso está errado, não pode fazer isso. Então o padre diz, isso aqui está errado, não pode fazer isso, ofende a Deus, isso é pecado, todo mundo se assusta. A igreja defende uma norma, uma lei, pessoal, essa igreja está atrasada, está retrógrada, tem que destruir isso. Mas São Paulo fala, repreende. Isso dentro da igreja, nós temos obrigação de mostrar o erro. Senão, é impossível. Ontem no Evangelho, nós vimos a parábola da dracma perdida, em que a mulher, quando perde uma dracma, uma moeda, ela sai, acende uma lanterna e sai varrendo a casa. Essa mulher é a igreja que sai varrendo, tira a sujeira. Tem que tirar a sujeira, senão não vai achar a moeda. Assim também na nossa vida. Muitas vezes nós não enxergamos a verdade por causa da sujeira que está em nós. Tem que tirar essa sujeira. Tem que tirar esses erros. Senão não consegue enxergar. Eu enxergo de óculos.
Se eu tiro, meio embaçado. Eu ponho óculos. Mas se eu deixar encher de sujeira aqui, eu não vou enxergar nada. E às vezes nossos olhos estão cheios de sujeira, por isso nós não enxergamos os nossos erros. E temos os óculos bem limpinhos para enxergar os erros dos outros. Então é preciso tomar esse cuidado de varrer bem a nossa casa para nos enxergarmos. E a igreja faz isso conosco, né? Limpa bem. E São Paulo faz então uma profecia, porque há de vir tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres, conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir. É interessante ele dizer, multiplicarão para si mestres. Nós temos um mestre que é Jesus. Só ele. E tudo que a igreja ensina, tivemos São Basílio, Santo Agostinho, Santo Tomás, tantos mestres que a igreja nos mostra, todos eles nos mostram o mestre Jesus. Não existem outros mestres, mas hoje todo mundo quer ser mestre. Todo mundo quer ser mestre. Pega aí os livros de autoajuda, doutor fulano, doutor cicrano, guru tal, todo mundo quer ser mestre. Mestre é Cristo, e aqueles que em nome de Cristo ensinam como ele mandou, quem vos ouve a mim ouve. Mas a verdade é uma só, por isso São Paulo diz, multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir. Multiplicarão mestres, porque a mentira, ela é diversificada, mas a verdade é uma só. Não existem várias verdades, e é a mesma sempre, ontem, hoje e sempre. Só que a mentira, ela é sempre em proveito próprio, segundo os seus desejos, diz São Paulo. Quantos fundaram religiões segundo os seus desejos? Nós estudamos, por exemplo, a vida de Martinho Lutero. Antes dele se revoltar contra a igreja e aprontar aquelas coisas que ele aprontou, é verdade que havia na igreja um clima de crise, mas ele vivia uma crise interior. Então, para dar uma solução à sua crise interior, ele então resolveu distorcer a doutrina para dar essa solução. Então, encontra a solução distorcendo a doutrina, aí soluciona o seu problema. É claro que não solucionou, e espalhando essas coisas, muitos problemas dele eram de outros também, mas que tinham que serem resolvidos espiritualmente, moralmente. E por isso ele então muda a doutrina. Já que a doutrina não me serve, eu mudo a doutrina segundo os meus desejos. E assim acontece quantas vezes, até dentro da igreja. Eu falo aquilo que eu acho que devo falar, o que eu acho que é certo e não aquilo que é a verdade. Mas São Paulo continua, quanto a ti, Timóteo, está atento, olha por tudo e faze obra de pregador do Evangelho, cumprindo o teu ministério. É a responsabilidade grande que tem o Papa, que tem os bispos, que tem os sacerdotes, no cumprimento do ministério. Nós, sacerdotes, somos muito cobrados por todos. A nossa responsabilidade é grande. Muitas vezes nós somos incompreendidos, às vezes não se apoia a pessoa no sentido de dar o suporte para o trabalho do Evangelho. Os padres hoje têm que serem considerados super-homens, só que nós não somos. Temos limitações, dificuldades. E quando dentro dessas dificuldades nós não atendemos aquilo que as pessoas pedem, ou às vezes até precisam, tudo aquilo que a gente construiu parece que não tem nenhum sentido. Mas a verdade é que
a nossa entrega é grande, temos que cumprir nosso ministério, né? E temos que cuidar de tudo. Ser sóbrio, diz São Paulo, tem limites. Temos que ter consciência dos nossos limites. E o povo também tem que ter consciência dos nossos limites. E nos ajudar, rezando, apoiando, né? Se vê que alguma coisa não está bem, delicadamente, com respeito, sinalizar, isso aqui me parece que não está bem, para poder ajudar, né? Esse é o nosso combate, né? Procuremos então seguir a nosso Senhor, buscando a cada dia mais conhecer e viver o Evangelho, que exige de nós renúncias, como Jesus Cristo disse no Evangelho de hoje. Deixar tudo é renunciar, mas renunciar por algo muito maior, que é seguir a Cristo, para que um dia possamos todos juntos estarmos no céu, cantando as glórias de Jesus e de sua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.